forma de aplicativos que os demais contas de e-mail, mas eles têm algumas vantagens, como é o caso do Google Atividades, que eu vou explicar hoje também, que é uma ferramenta que possibilita a questão da análise de plágio, tá? Então, o objetivo dessa oficina é exatamente apresentar o Google Sala de Aula, que vai ser o espaço de comunicação, de aprendizagem que vocês utilizarão para orientação da APS, certo? Então, é bem nesse sentido de possibilitar um aplicativo, enfim, um espaço de aprendizagem que vocês aprendam a fazer a utilização desse recurso. Quem já sabe, né, tem muita gente já usando, tem professores de ensino médio, ensino fundamental que já estão usando o aplicativo. Ele, dentre os conhecidos, talvez seja o mais fácil de todos, ele tem pouquíssimas configurações de serem feitas para poder fazer a sua utilização. Então, eu abri aqui, eu estou apresentando para vocês aqui duas páginas, né? Uma delas eu estou usando a mesma disciplina como professor e na outra eu estou usando como aluno, tá? Então, eu vou apresentar os principais recursos, como é que funciona, mais ou menos, né? Os itens que vocês têm acesso e como fazer o devido uso. E depois, então, a gente abre para perguntas e sugestões, enfim, certo? Muito bem. Então, para começar, o acesso ao Google Sala de Aula é feito pela Google, né? Então, vai lá pela Google, pelo Gmail, enfim, vai no ícone de 9 pontos, que é aquele ícone já que direciona todos os aplicativos da Google, e no final, ele tem, deixa eu só ver aqui, como ele já está aberto, ele não vai aparecer, mas no final aqui ele tem sempre o Google Sala de Aula. É o último item, assim, se você fazer aqui embaixo, ó, Google Classroom, tá? É claro que a conta FAMUR aqui, quando é conta pessoal, com conta do Gmail, ele também aparece, mas se indica sempre a utilização de conta FAMUR. Então, se puderem fazer o vínculo dos alunos, inclusive com @FAMUR, ele funciona melhor, porque alguns compartilhamentos internos de arquivos, às vezes, estão bloqueados para contas externas. Então, é sempre bom utilizar o @FAMUR como aspecto. Então, o acesso é por aqui, né? Google Classroom, ou Google Sala de Aula, e ele vai abrir, então, nesta página, tá? Esta página aqui é uma página que vai disponibilizar, então, as disciplinas que vocês têm ativas ou que foram convidadas, né? Então, vocês podem ser convidados como alunos ou como professores de alguma disciplina do Google, né? Ele funciona no mesmo sistema do Moodle, em forma de disciplinas, onde você pode vincular professores e alunos, tá? Então, aqui tem a opção do maisinho aqui, é a opção exatamente de participar ou criar uma turma, tá? Então, no caso de participar, vocês podem também orientar os alunos, caso eles tenham dificuldade, mas nós vamos também fazer uma oficina para os alunos sobre a utilização do Google Sala de Aula. Então, aí a opção aqui é a seguinte, você pode tanto criar a turma como participar da turma. Vou começar com o primeiro item, como é que eu participo da turma? Quando eu crio uma turma, né, sempre aparece um código. Esse código aqui, ó, tá? Então, cada turma tem um código específico. Basta copiar esse código, ou então copiar o link, né, do convite, mandar por e-mail, por WhatsApp, né? E aí, quando você for, por exemplo, colocar o participar da turma, você então adiciona esse código, ó, ele já vai te pedir aqui, ó, código da turma, aí você copia e cola o código, e aí você então solicita a participação. Esse é o modelo em que você, então, pode fazer uso da participação da turma. Há também a opção de criar a turma. Nesse caso, vocês podem, por exemplo, criar para cada uma das atividades da APS, vocês podem, então, criar uma atividade, né, com o título do assunto que vocês querem trabalhar, basta ir lá em criar a turma, e aí colocar as informações devidas, né, nome da turma, enfim. O que aparece para os alunos é nome da turma e assunto, se não me engano, tá? Então, o que aparece para eles, então, eles vão ver o título, né, o nome da turma, e embaixo, se tiver algum subtítulo, vai ser o assunto da turma. Então, vocês podem colocar, enfim, o nome da disciplina, copiar e colar para a seção e para assunto, que vai aparecer para os alunos da mesma forma, tá? Mas o título é suficiente para dar a informação da atividade. Feita a criação da turma, vai entrar nesse espaço. Isso aqui já tem atividades vinculadas, enfim, né? Mas vai entrar com esses 4 opções de configuração, tá? Ele vai ter o mural ele vai ser tanto, ele vai
colocar todas as informações do histórico, por exemplo, no sentido de cada atividade que você posta, ele aparece no mural, ou então você pode usar também para enviar informações de e-mail, alguma informação de comunicação, porque uma vez que você vinculou os alunos, você pode chegar aqui e mandar alguma coisa para eles, ó, e aí você então deixa registrado no mural para que todo mundo possa ler. Tá? Depois você pode, inclusive, habilitar se você pode ou não pode fazer comentários, se é possível que os alunos comentem, ou se você só que você escreva, então, essa atividade. Então, uma vez feito o registro da turma, você pode acessar o mural, tá? Pode acessar o item atividades. Aqui eu tenho algumas atividades dessa disciplina em especial aqui, que vocês também foram convidados para participar, que é do Núcleo de Tecnologia Educacional, que a gente usou para disponibilizar informações sobre a questão da pandemia, enfim, aulas online. Então, aqui tem o item atividades, onde você pode, então, organizar as suas atividades por subtítulos, por material, por tarefas. Depois eu vou entrar no mérito do que seriam exatamente essas atividades. O outro item é a questão das pessoas, onde você, então, vincula os professores, se houver mais de um, e os alunos na disciplina, tá? A aba notas, eu não vou entrar na aba notas nesse caso aqui, mas você também pode, então, cada vez que você cria uma atividade, no item atividades, você pode, então, informá-lo se você quer dar notas a essa atividade, você pode, então, aqui você vai ter um descritivo de tudo aquilo que tem de nota, né, se alguém entregou, se não entregou, qual a nota que você avaliou, tá? Então, um sistema bem parecido com o Moodle, mas ele é um pouco mais simples, bem mais simplificado do que o Moodle. E a última coisa que eu quero apresentar, então, é a aba configurações, que é esse ícone que vocês estão vendo aqui do lado, né? Que é, então, as informações de configuração que vocês podem, então, organizar junto quando vocês criam a turma. Então, aqui tem a opção de enviar o convite, se vocês querem que as pessoas, por exemplo, possam ser inseridas por convite, caso contrário, vocês podem desativar e adicionar manualmente os alunos por e-mail. Né? Então, aqui você tem a opção de ativar ou desativar esse item. Por padrão, ele sempre vem ativado. O link do convite, você pode vir aqui, depois de criar a turma, copiar esse link e mandar para todos os alunos que estão vinculados à sua disciplina por e-mail. Isso é importante que se diga, tá? Depois de houver o processo de inscrição, vocês irão receber o e-mail e o nome dos alunos de cada atividade. Aí vocês vão lá, então, e podem fazer o convite para eles nesse sentido, tá? É bem prático, recebe os e-mails e vocês só, então, vinculam os e-mails. Eu vou apresentar quando eu for no item atividade, quando eu for explicar o item pessoas para vocês. Então, aqui também tem o link do convite, né? Aqui você pode visualizar o código da turma, né, maior, ou copiar também por aqui, ele tem várias opções de copiar. Aqui você tem a configuração do mural, se você quer que os alunos comentem ou que só vocês postem, né? Aí você pode ter as configurações aqui de só os alunos ou só vocês postarem. Né? Os itens do mural, se você quer que apareça tudo, que apareça condensado, isso aqui é uma questão de uso, que depende muito do quanto você usa, mas aí tem as opções de exatamente como é que você quer que seja disposto o mural. Depois, se quer que apresente os itens excluídos, ou se quer que tenha o resumo para responsável. Aqui tem um exemplo, ele vai visualizar como é que seria exatamente isso. Isso aqui acontece muito quando tem entrega de tarefas, então você pode fazer a utilização desse recurso habilitado. Já até que abro o exemplo, eu vou abrindo outros itens. Tá? Aqui tem o Meet, você pode fazer reuniões por aqui, também pelo Meet, tá? Então, você pode ativar, por exemplo, que quando você não precisa criar um link específico no Google Agenda, você pode vir aqui e habilitar o Meet da disciplina, então esse link vai ser sempre do Meet da disciplina. Né? Você pode também habilitar aqui, por exemplo, habilita o Meet para os alunos, e quando eles entrarem, eles vão, então, direto nesse link para poder, então, fazer uma reunião online, alguma orientação. Vocês não precisam criar um outro link na agenda, por exemplo, para fazer uso desse serviço. E aí tem os itens de avaliação, né? Então dá para fazer cálculo de nota, dá para colocar várias avaliações, mas aqui não vem ao caso, porque como vocês não vão usar, só tem um trabalho, não tem sentido ficar avaliando vários trabalhos, né? Enfim, há a possibilidade também de configuração de avaliação nesse Google aqui. Certo? Muito bem. Então as configurações são estas, tá? Elas são super práticas, bem simples, e bem intuitivas, né, como é todo o processo que a gente está utilizando da Google também, poucas opções de configuração,
mas bem aplicadas à necessidade que a gente tem. Ok? Muito bom. Então, fez a configuração, como é que seria o processo, então, de... você criou a turma, botou o nome da disciplina, e agora você vai convidar os alunos. Tá? Como é que você faz isso? Então, vocês vão receber as informações por e-mail, né? Quais são os alunos que foram vinculados a vocês, e quais são os e-mails que eles têm. E para fazer esse convite, é bem simples. É só abrir o item pessoas, adicionar, e aí você, então, ou manda o link para os e-mails, ou então digita o nome manualmente. Por exemplo, vou colocar aqui o nome de vocês, né? O sistema ele já faz a busca pelo e-mail @famur, já automaticamente da minha lista de e-mails pessoal e da minha lista de e-mails institucionais, que aí sempre está atualizado. Então, você pode só copiar e colar os e-mails, ou então buscar por nome, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, mas é super fácil, né? Pode copiar todos os e-mails que você recebeu e colar aqui nesse item. Ou, como eu expliquei, copiar o link do convite e mandar só para os e-mails que vocês vão ter que fazer a orientação. Super simples, tá? Não tem nenhum mistério nesse caso. Quando o aluno recebe o convite, ele então vai receber um e-mail e vai receber também o convite no Google Sala de Aula. Então, ele vai... se ele acessar o convite pelo e-mail, vai ser direcionado para o Google Sala de Aula e vai aparecer essa opção aqui, ó, que é a opção de aceitar ou recusar. No caso aqui, participar ou recusar. E aí o aluno, então, participa, na medida que ele participa, já entra, então, em todo o material disponível da disciplina, certo? Então, não é como no Moodle, né, que você tem que o processo é automático, você vai lá, só vincula os e-mails. Então, vocês vão receber o nome e os e-mails de cada atividade, e vocês podem fazer esse procedimento bem prático, uma vez feito, todos os alunos estão vinculados, certo? Uma vez feito o vínculo do e-mail, vocês vão notar que só aparece, por exemplo, aqui na disciplina, os que aceitaram o convite. Os que não aceitaram ainda ficam em cinza, e os que aceitaram estão ok. E aí você tem, então, opções aqui dentro. Você pode mandar e-mail, pode silenciar para que, quando haja algum envio de alguma coisa do aluno, você não veja, né, diretamente na aba do mural, e pode remover os alunos. Ou também poderá encaminhar e-mail para todo mundo, né? Para todos os que estão fazendo parte da disciplina, certo? Também o Google apresentou agora há pouco a opção de colocar, por exemplo, algumas pessoas que fazem parte da turma como responsáveis pela gestão. Então, caso vocês tenham algum aluno que interesse, que vocês já tenham trabalhado anteriormente, que possa ajudar vocês no gerenciamento da turma, é só vir aqui convidar o responsável, né? Convidar responsáveis para que eles possam fazer a gestão da turma, né? E aí vocês conseguem fazer isso por aí. Ok? Então, aba pessoas, né? É a que vai, então, depois de feito a criação da turma, é onde vocês vão, então, vincular os estudantes. Ok? Até aqui tudo certo? Ok, bem, podem ver que dentro dos AVAs mais conhecidos, esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o mais prático e mais simples de todos. Uma vez feito a vinculação das pessoas, né, vocês vão, então, para o item atividades. Tá? O item atividades, vocês, então, podem, como eu já disse a vocês, se deixarem habilitado o Meet, quando vocês clicam diretamente no Meet aqui, ele vai, então, abrir uma sala do Meet, que é exclusiva desta turma em específico, e aí vocês, então, podem já configurar de antemão que todos os alunos, então, possam acessar as orientações ou alguma reunião online presencial pelo link do Meet, certo? Também aqui dispõe-se do Google Agenda, que é específico desta turma. Vocês podem, então, entrar, acessarem a agenda específica dessa disciplina. E depois tem uma pasta no Google Drive, onde vocês, então, podem disponibilizar informações para os alunos, arquivos, enfim, que é uma pasta que é acessível somente aos alunos que estão matriculados na turma. Você pode colocar toda a informação ali dentro, se for o caso. Beleza? Depois aí você tem o item... Pode falar, Nureve. Nessa pasta das turmas do Google, eu tentei anexar o material do ENAD, tá? Mas aí os alunos eles não visualizavam. O que eu fiz de errado que eles não conseguiam visualizar? Se você vinculou a pasta da turma e neles não visualizavam, pode ser que alguma questão de configuração tem que ser feita nesse item aqui, ó, que é compartilhar.
Aí tem que verificar se isso aqui está habilitado. Ah, tá. Então, aqui, você vai lá, entra aqui em habilitar e você, então, verifica essas alterações de configuração. Ó. O procedimento padrão é o seguinte, quando você clica na turma, os alunos podem ver, né? Ver, ou seja, eles são leitores da tua pasta. Sim. Tá? E podem baixar os arquivos, se for o caso. Eles não vão ser editores do texto. Mas, por padrão, toda a pasta que é vinculada aqui, ela está como leitor. Aí você só confere se isso aqui está dessa forma mesmo. Se, por exemplo, não tem algum tipo de bloqueio onde ele está com outro tipo de link aqui, ó, restrito, ou enfim, alguma outra configuração. É para estar assim, por padrão, FAMUR e leitor. Pronto. Feito isso, ele vai para a pasta específica. Certo. Tá. Feito, então, o acesso aqui, vocês podem ver que ele tem algumas opções. Né? Ele tem a opção de criar tópico, que são esses tópicos principais aqui, né? Depois ele tem o item atividade com teste, se alguém quiser, dá para fazer questionário e vincular o Google Formulários. Dá para fazer pergunta, dá para anexar material, ou então reutilizar uma postagem de uma outra disciplina que você já tenha feito uso dessa atividade. Vou para o item, primeiro tópico, né? Então, os tópicos, é só o nome do tópico. Quando você cria o nome do tópico, ele vai vincular, então, a disciplina, ó, aqui embaixo, ó, teste, e aí, então, você pode movê-lo de lugar, se for o caso. Ele tem, é só clicar em cima dele, puxar, que ele vai, então, vincular como se fosse um subtítulo, enfim, onde vocês podem colocar as informações, né? Certo? E aí, vamos lá para o item criar. Criar atividade. Ele tem, então, a opção também de criação de atividade. Você pode colocar instruções, títulos, né? Aí, aqui você tem a configuração você pode adicionar arquivo do Moodle, você pode, do Google, você pode botar um link para vídeo, você pode botar alguma coisa do YouTube ou um arquivo do seu computador, ou então você pode criar algum documento ou apresentação dentro da plataforma do G Suite. No caso aqui, formulário, desenho, planilha, apresentação e documento. Né? Aí você tem aqui as configurações de para quem você manda, se vale ponto ou se não tem. Você pode configurar, por exemplo, que não tenha nota, que vale a 40, 50, 60, enfim, isso aqui é muito de quem utiliza, né, dentro daquele processo. Data de entrega, se houver data de entrega, se houver a data de entrega, você pode colocar o dia e a hora, caso contrário, pode deixar sem nada. E aí você tem a rubrica. Rubrica, o que é isso aqui? Na verdade, é quando você quer... são aqueles títulos que conjugam, por exemplo. Você quer criar uma rubrica que você quer... o trabalho 1 vai ter uma rubrica, o trabalho 2 vai ter uma rubrica. Aí você vincula essa rubrica e aí você consegue visualizar por rubricas, não por trabalho. Então, por exemplo, se tem 3 trabalhos de uma mesma rubrica, quando você abrir, por exemplo, o histórico de atividades, vai aparecer todos os trabalhos daquela rubrica. Aqui é bem de utilização. Aqui tem alguns aplicativos aí de organizadores que utilizam esse recurso, né, que são as tarjas ou as tags, enfim, eles vinculam. Então, é mais ou menos a rubrica, ela tem uma função igual às tags que a gente tem, por exemplo, no Instagram, que elas organizam uma conjunção de atividades. Ok? Só para quem vai utilizar. Eu, por exemplo, quase nunca utilizo esse sistema, mas é importante, na verdade, ter esse tipo de informação, caso alguém tenha interesse em utilizar. E aqui embaixo vem uma novidade, que foi inserida agora há pouco no Google Sala de Aula, que já está vinculado também ao Moodle, que é, então, a verificação de relatório de originalidade. Então, aqui, quando você vincula aqui o relatório de originalidade, para cada atividade que você executa, né, para cada disciplina, na verdade... você tem, o aluno, você vai ter direito a ver 3 vezes o mesmo trabalho para fazer uma consulta de plágio e da mesma forma os alunos. Então, eles vão ter opções de verificar o plágio várias vezes ao longo do trabalho. Então, ele te avisa que não é infinito isso aqui também, tem um limite, né? Porque senão isso aqui, claro, vai dar muito problema depois na base de dados, né? De poder girar essa informação. Mas aqui, na medida que você, por exemplo, diz que, sim, eu quero que haja opção, tanto eu quanto os alunos, de verem um relatório prévio de plágio. Uma vez feita a configuração, você seleciona,
né? E aí eu vou criar, então, a atividade. Veja que eu posso colocar, então, dentro de um tópico específico, né? Aqui eu posso já vincular, então eu vou criar dentro do meu tópico teste. E aí, posso programar a atividade, salvar um rascunho, ou simplesmente criá-la. Então, quero deixar pronto já uma atividade para ser aberta daqui a 2 semanas, programa que ela vai ficar pronta também naquele mesmo período. Ou então, simplesmente crie a atividade como eu fiz agora. Certo? Muito bem, feito a criação da atividade, eu vou então acessar como estudante. Vamos ver aqui se eu consigo, vamos ver aqui, dar um F5 para atualizar a minha página. Então aqui eu estou no item como estudante, né? Então eu fiz a criação como professor e agora eu vou lá no item como estudante. Como estudante, é muito parecido à visualização, tá? Da disciplina. Notem que quase não há diferença nenhuma. Então aqui, ó, eu criei a minha... Essa aqui eu estou no acesso como estudante, eu vou lá, clico no item teste, ver atividade, e aí eu posso, então, adicionar, por exemplo, um relatório interno do Moodle, do Google, enfim, alguma coisa que me interesse aqui, né? Então eu vou pegar qualquer arquivo aqui, vamos ver se eu consigo encontrar algum arquivo aqui para testar o relatório de plágio, mas esta é a visualização que os alunos vão ter. Deixa eu pegar alguma coisa aqui... Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essas informações que a gente utilizou agora de oficina de APS. Ó. Essas informações que vocês mandaram que a gente disponibilizou no site da APS. Então, ó, encaminhei a informação, anexei, né? Então, esse aqui é a visualização como aluno. Posso colocar um comentário específico para o professor ou para a turma, né? E aí, veja que aqui tem uma diferença. Comentário de turma e comentário particular. Eu posso mandar para o professor e posso mandar para a turma toda. Tanto faz, né? E aí eu entrego. Antes de entregar, né, ele então vai fazer o quê? Como eu encaminhei aqui, ó, eu posso ter o processo então do plágio, mas aí eu preciso enviar primeiro, né, e aí o professor ele vai então visualizar aquela informação e ele, agora eu estou no painel de professor, né, desculpa se eu estou sendo rapidinho demais, mas é assim, né, síndrome do dedo louco, eu acesso aqui como professor e eu vou então na atividade, ó, e eu abro a atividade, posso consultar aqui, né, e aí eu posso fazer, então, ou a devolução, ou a informação e tal, de como é que eu quero fazer, né, como é que eu quero, enfim, organizar, então eu consigo abrir o documento, né, vejam que, aqui eu estou no painel de professor, né, então eu fiz a entrega como aluno e agora abri de novo como professor, então eu abri a atividade, vou só entrar de novo para não ser muito rapidinho, né, vou entrar lá no item atividades, teste, tá? Ver atividade, e eu vou consultar quem entregou. Veja que vocês todos foram vinculados em outra oportunidade nessa disciplina, não tem nada entregue aqui, ó, nenhum anexo. No meu caso, aqui eu estou com o usuário de coordenação, e então aqui está o arquivo que eu entreguei. Então, também para visualizar, é bem prático, né? Você, então, visualiza, e aí você tem aqui as opções, então, se você quer, por exemplo, devolver, né, este envio, ou simplesmente adotar algum comentário individual para o aluno em relação a isso. Por exemplo, botar um feedback, você pode botar ele por aqui. E aí você tem aqui embaixo, então, também uma lista de comentários, caso você tenha comentários que possam fazer. Como é uma lista de Excel, eu acho que ele não vinculou a questão do plágio. Vamos ver se eu consigo aqui fazer o acesso para que ele possa vincular. Mas mais ou menos é isso, tá? Ele é bem mais prático nesse sentido, né? Vejam que ele já vincula as informações, já coloca o processo todo e deixa bem mais prático para que se possa fazer a utilização, enfim, como o Moodle, por exemplo, tem um recurso parecido com esse, mas ele não é tão interessante como esse aqui. Você consegue ter uma noção melhor do que o aluno entregou e consegue, então, colocar as informações aqui. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui. Você também consegue baixar o arquivo, né? Essa opção também de baixar o arquivo, você tem aqui uma opção de baixar o arquivo diretamente aqui. Então, você pode abrir ele numa nova janela, né? Abrir também numa nova janela. E aí, pode desabilitar as opções aqui, pode, enfim, colocar essas informações como bem entendeu, disponibilizar para visualização. Certo? Dúvida, gente? Vamos lá. Quem tem dúvidas por enquanto? Antes de eu falar sobre o plágio, eu queria só ter certeza que entenderam bem o processo de entrega. Tudo certo com a entrega? Deu para entender mais ou menos como é que funciona?
Isso é para vocês, né? Então, aqui eu estou na pasta como professora, eu tenho aqui a atividade, eu posso, inclusive, entrar de novo na atividade, né? Deixa eu entrar aqui de novo nela. E eu posso fazer a configuração durante o andamento dela também, não tem problema nenhum. Posso, inclusive, fazer toda a edição de configuração, ó. Tá vendo? Posso vir aqui, posso mudar, posso colocar data, né? E aí eu coloco as informações para os alunos. Agora eu vou acessar com a tela do aluno, tá? Agora eu estou com a tela do aluno. Eu posso vir aqui, então, na tela do aluno, posso cancelar o envio. Isso aqui, obviamente, é a visão do aluno, né? E posso mandar outra coisa, posso mandar aquela informação que precisa. Eu vou tentar mandar um documento de Word para a gente poder ver a diferença que faz do plágio. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Ulisses? Pode falar. No caso de eu utilizar simplesmente o relatório de originalidade, né? Por exemplo, alguma atividade que os acadêmicos tenham postado no Moodle e eu quiser usar essa parte só para verificar a questão do plágio, eu posso? Só baixo os arquivos ali, faço um download e faço essa verificação? Ou necessariamente tenho que usar o processo como um todo? Não. Se tu fizer pelo Moodle, o Moodle já tem a ferramenta instalada, então tu não precisa vincular o Moodle, o Google Sala de Aula. Vamos supor que tu queira fazer pelo Moodle, tá? Tu entra aqui diretamente na disciplina, e aí tu tem a opção. Eu já criei aqui uma tarefa, por exemplo, que eu chamei de autoplágio. Mas como é que tu faz a vinculação pelo Moodle? Só para te responder, Fernando. Tu adiciona uma tarefa, tá? Um recurso ou atividade, e aí tu tem um item chamado aqui no Moodle, chamado ferramenta externa. Tá? E aí tu adiciona. Isso é pelo Moodle, né? Não precisa entrar necessariamente no sala de aula. Aí você tem aqui a atividade que você quer criar, e aí você tem aqui, então, Google Assignments, né? Você só seleciona e salva. Quando você vai salvar, ele vai vincular aqui, ó, o teste, e aí você, então, desativa a edição, aqui como professor, né, você está fazendo isso, não estou vendo a visualização do aluno. E aí você entra para configurar essa tarefa. Ele já vai vincular o Google Atividade direto, aqui no Moodle, né? Então ele já tem essa configuração prévia feita. Então deixa eu só abrir aqui, ó, Google Atividades, e aí então você pode fazer a mesma coisa. Verificar o relatório, enfim, olha, você consegue botar a data de entrega, e aí cada vez que entrega, você vem aqui nesse mesmo espaço e você verifica o que foi feito e como foi feito o relatório. Certo? Ok, muito obrigada. Então. Bem fácil, né? O Moodle também já está pronto. E aí você só seleciona aqui, coloca a nota e data de entrega e funciona igualmente para os alunos. Certo? Obrigada. Show de bola. Então, vamos lá. Feito essa questão no Google Sala de Aula, né? Então, como eu dizia, o Moodle já está pronto, é só usar desse jeito e você pode criar, então, esse relatório de originalidade. Deixa eu só abrir aqui e verificar essa questão, então, do relatório. Só um minutinho. Aqui, muito bem. Vou abrir, então, a tarefa de acesso. Vamos ver aqui que ele vai ter que me possibilitar a análise de plágio. Só um minutinho. Não abriu ainda o plágio. Por que não abriu? Porque ele não terminou ainda a verificação, tá? Então, depois que ele manda, ele tem um tempo aí de fazer a verificação. Mas o painel de navegação para visualização do plágio é este aqui, a avaliação, tá? Então, às vezes, ele demora um pouquinho para fazer o uso. Mas, de qualquer forma, é aqui. Você vai entrar aqui, ele vai, então, abrir o processo, né? Então, aí até é bom que não se faça isso na hora, instantaneamente, mas ele abre essa opção aqui. Antes da aula, eu fiz o teste com outro arquivo, funcionou bem. Então, você vem aqui nesse item aqui, ó, né, a avaliação, e ele, então, vai abrir a opção de plágio. E aí ele vai selecionar, mais ou menos aquele mesmo sistema que a gente utiliza do sistema de plágio do TCC, para quem fez a avaliação, ele mais ou menos funciona da mesma forma. Ele vai abrir o arquivo e ele vai, então, dizer, esse pedaço aqui tem plágio, esse pedaço não tem plágio. Ele vai, mais ou menos, fazer a vinculação, tá? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui um arquivo que tenha mais texto,
e aí eu vou tentar, então, fazer esse relatório, até que a gente vai fazendo aqui. Vou tentar mandar uma coisa um pouco mais complexa aqui, para ver se eu consigo mandar. Só um minutinho. Agora aqui eu estou na tela de professor, tá? Não estou acessando como aluno. Aqui, vamos ver. E aí, agora, deixa eu só fazer o controle aqui, só um minutinho. Aqui, tela de professor. E agora eu vou entrar na tela de aluno para mandar um arquivo novo. Caso tenha que mandar arquivo do computador também, ele funciona da mesma forma, assim como qualquer ferramenta do Google, tá? Vou mandar esse aqui, que é o modelo de artigo, o novo modelo de trabalho do TCC. Ele tem bastante informação para ver se ele já retorna em relação ao plágio. E antes do final da aula, eu vou tentar ver se ele já terminou, então, o relatório de plágio. Vamos ver lá. Beleza. Show de bola. Muito bem. Então, feito o acesso a esse sistema da questão do relatório de originalidade, vamos continuar com essa ferramenta aqui para ver se ele, antes de terminar a aula, a gente consegue finalizar, então. O que mais ele tem aqui no item criar? Ele tem o item pergunta, desculpa, atividade com teste, antes da gente fazer. Atividade com teste, ele vai vincular ao Google Formulários. Ele já vai criar aqui um formulários, e você não precisa ficar vinculando, copiando e colando, ele já vincula formulários. Então, quando você vinculou a questão da atividade com teste, ele já vai abrir um modelo de formulário que você pode, então, colocar as perguntas e aí, automaticamente, elas vão ser, então, visualizadas, tá? Aqui, ó, nesse caso aqui, certo? Muito bem, deixa eu continuar aqui, deixa eu só voltar aqui uma página, muito bem. Depois, criar pergunta, aqui, tá? Você pode criar perguntas para que o aluno possa, então, visualizar, pode fazer uma pergunta curta ou múltipla escolha, aqui um resumo do que é o formulários, só com uma ou duas perguntas, né? Então, dá para fazer isso aqui também. E, por fim, a questão do material, que aí é só vincular material, algum livro, algum texto, alguma coisa, e aí então você adiciona aqui o arquivo, e aí coloca no tópico que te interessa, assim como todas as outras atividades. E por fim tem a opção criar a reutilização de postagem. Isso aqui, por exemplo, se tiver várias disciplinas vinculadas ao Google Sala de Aula, e conforme vocês forem utilizando, é possível fazer o quê? Vocês podem, por exemplo, selecionar uma turma diferente, né? Ou anterior, que vocês já tenham feito, e aí vocês podem, então, selecionar aquela turma e pegar as tarefas que estão naquela turma. Então, aqui é possível configurar para copiar de um lugar para outro. Certo? Beleza? Depois, então, antes da gente ir lá para o relatório de plágio final, vamos, então, só fazer a análise do mural, que eu estava dizendo a vocês. Então, cada atividade que você cria vai no mural, tá? E aí você pode também mandar um aviso para a turma pelo mural para que fique registrado, né? Enfim, a orientação será tal dia, né? E vai ser vinculada a tal lugar, certo? E aqui no mural também já aparece o link do Meet, como vocês podem ver aqui, já aparece diretamente o link do Meet. Ok? Alguma dúvida? Por favor. Tudo certo? Tem que assistir a aula muitas vezes, a gravação. Tu é muito rápido, amigo. Claro, né, Sandra? Não vou ser rápido, não vou ser devagarinho, né? Vamos fazer rápido aí, né? Senão tem que fazer muitas aulas, né? Mas com a gravação fica mais fácil, né? Mas ele é o mais fácil de todas as ferramentas, de todos os ambientes virtuais de aprendizagem conhecidos, mais utilizados, ele é o mais fácil de todos, tá? É bem tranquilo a sua utilização. Ok? E depois as dúvidas eu acho que vão aparecer mesmo quando a gente estiver utilizando, né? Sem dúvida nenhuma. Aí qualquer coisa vai ser o 0800, né? Sim. Olá, colegas. Segue mais um vídeo sobre a questão da utilização, então, do relatório de originalidade junto ao Google Sala de Aula. Há uma questão importante que o Google Sala de Aula, ele somente analisa os relatórios de originalidade de documentos que foram feitos no Google Documentos.
Então, a única prerrogativa para a utilização é isso. É possível fazer a conversão quando se faz o download de um arquivo ou se coloca o arquivo para o Drive. Você pode então fazer com que ele seja aberto no Google Documentos para que então se possa fazer a questão da originalidade do documento. Eu estou aqui numa disciplina padrão, né, do Google Sala de Aula e vou fazer então a vinculação da atividade teste. E aí então eu faço a inserção do relatório. Lembre-se que para cada disciplina ele tem um total de 3 vezes de relatório de originalidade. Crio a atividade e eu vou entrar então com uma outra conta, agora como aluno, e vou vincular um documento junto ao Google Documentos. Então, a única questão que é importante analisar é que é preciso fazer o envio junto ao Google Documentos. Vou até a atividade. E então, adiciono o trabalho, certo? Eu aqui, então, eu vou criar um documento novo aqui para situar vocês como funcionaria, mas os alunos também podem mandar a partir do seu Drive, né? Então, ó, criei o documento novo. Abriu esse documento novo. Vou colar um trecho que eu peguei da internet. Ó, copiei o trecho do Marquês d'Herval, que é o nome da rua da mantenedora. Copiei da Wikipedia, né? Fiz então aqui o processo. E aí aqui em cima ele já me aparece a opção entregar. Feita a entrega. É bem simples, veja como é fácil. E aí então aqui, quando eu vou fazer o processo de entrega, note que quando eu vinculo o documento, ele já opta a opção de analisar. Então, ó, eu tenho aqui os relatórios disponíveis, eu tenho 3 por disciplina, né? Então, eu vou lá em analisar, e aí ele vai gerar, então, um relatório. Então, a informação que eu havia dado na oficina de que o tempo era maior, nesse caso, se for feito junto ao Google Documentos, demora um pouquinho menos, mas, de qualquer forma, é um tempo razoável conforme o tamanho do texto. Abro, então, o relatório, e aí, então, aqui estão os trechos copiados ou não, então ele já faz a correspondência direto pela internet, ó, já cita, então, os termos que foram copiados, já sinalizou aqui o Wikipedia, né? E ele, então, faz uma contagem de texto, mais ou menos de quanto tem, né? E outras informações que talvez tenham sido copiadas de outro lugar, como é o caso aqui. Perfeito? Então é possível fazer essa análise, né? Os próprios alunos fazem essa análise e também vocês como professores, aqui eu estou novamente no usuário como professor, eu então abro essa mesma atividade e então facilita o acesso à informação. Aqui está o documento, eu como acesso pelo professor. Verifico o documento e aqui está, verificar plágio, originalidade. Eu clico então sobre esse documento e eu tenho a mesma visão que o aluno tem a partir desse cenário. Muito bem, espero poder ter ajudado. É um sistema fantástico de poder ampliar exatamente esse cenário. Então, o que não procede é exatamente a informação de que pode ser qualquer tipo de documento, mas somente aquele feito junto ao Google Documentos, específico, então, uma ferramenta específica de edição de texto que é feito pela Google. Espero poder ter ajudado vocês.